bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos hoje refletir um pouco numa passagem do primeiro capítulo de Isaías. Eu convido você, se você tem uma Bíblia, a abrir comigo. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostaria de mandar um abraço a uma telespectadora assídua aqui do Ministério Abrindo a Bíblia. É a irmã Antônia Guedes Lopes. Um grande abraço para você, irmã Antônia Guedes Lopes. Que o Senhor lhe abençoe, você sempre está ligada na palavra, porque você ama Deus. E também um abraço à sua filha, Maria de Jesus, que enviou um pequeno bilhete para mim e me disse que você, minha irmã, está sempre nos acompanhando, sempre ligada na palavra de Deus. Um grande abraço e que bom ter a tua companhia aqui conosco todos os dias. Nós vamos começar aqui a refletir sobre essa passagem e ela retrata a condição moral e espiritual do povo de Judá, a nação de Judá e também de Jerusalém. O profeta que Deus levanta para advertir, para falar, para mostrar, não é, e dirigir esse povo é o profeta Isaías. Então, essas palavras que nós vamos agora ouvir, que nós vamos estudar, elas não são, não vem, a procedência delas não vem da mente de Isaías. Ele é a boca de Deus. Então, as palavras são de Deus. Isaías só fala aquilo que Deus coloca para ele, no coração dele, para transmitir. Então, aqui mostra para a gente que a procedência destas palavras vem diretamente de Deus. Você vai poder ver isso claramente no versículo 2, que diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem vos fala. Olha que palavra forte. Está aqui. Ouvi, ó céus, e dai ouvido para mim todos os moradores da terra. Porque o Senhor é quem fala. Então, aqui é uma palavra direta de Deus para os seus filhos. E é uma palavra de lamento, de tristeza. Porque Deus deixa bem claro aqui o que Ele está dizendo para os seus filhos. Ele não está ali encobrindo nada. É uma palavra muito forte, inclusive para nós hoje. Uma palavra que transcende o tempo. Uma palavra que hoje ela também vai falar aos nossos corações. Porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está restrita no tempo e no espaço. Ela pode ter sido falada milhares de anos, muitos anos passados, mas ela é viva, eficaz e poderosa hoje. E Deus fala o seguinte: eu criei filhos. Olha que interessante. Deus está falando, eu criei, eu levantei, eu eduquei, eu tratei, eu cuidei, eu zelei, eu fiz tudo como um pai, porque pai cria filhos. E Deus fala isso, eu como pai, eu criei filhos. E esse povo não era um povo desconhecido de Deus, um povo pagão, era filhos, povo que Deus havia gerado, criado, cuidado, zelado, amparado e feito tantas coisas na vida deles. Então Deus já começa dizendo, eu criei filhos. Eles eram então pessoas que tinham o cuidado, o amparo, a mão, a proteção de Deus. Então Deus está dizendo aqui outras palavras, são meus filhos, criados por mim. Mas aí Deus fala mais. Além de criar esses filhos, eu, o Senhor, os engrandeci. O que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo, eu honrei eles. Eu dei a eles grandes coisas, dei a eles uma posição, dei a eles um nome, dei a eles honra,
dei a eles força, ajudei a crescer, eu valorizei, eu honrei, mas eles estão revoltados contra mim. É assim que começa o primeiro capítulo de Isaías. O profeta fala, lamenta aquilo que Deus coloca na boca dele, porque as palavras são de Deus. Deus fala, os filhos são meus, eu os criei, mas eles estão revoltados. E aí, ele fala uma palavra muito forte no versículo 3. Ao que estava acontecendo, era tão distante, era tão o desconhecimento, sabe? O distanciar de Deus era tão evidente que Deus usa um linguajar muito claro aqui no versículo 3. Ele fala, o boi conhece o seu dono, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece, não é, o dono da sua manjedoura. Olha o linguajar, olha o exemplo que Deus está dando. Um simples animal. Não está falando do ser humano aqui, está dando um exemplo de um animal que não tem a inteligência do homem, que ele criou os filhos. Ele está falando um boi, que é muito mais simples, muito menos inteligente, conhece aquele que possui ele, o seu possuidor, o seu dono. E o jumento, o dono da manjedoura, onde ele dorme, onde ele come, onde ele tem ali o feno, onde ele está ali sendo cuidado. Até um jumentinho, que nós até dizemos que ele é burro, né? Um jegue, um jumento, conhece o seu dono. Mas o meu povo, o povo de Israel, o meu povo não tem conhecimento de mim. É a palavra de Deus. Ele diz, o povo de Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Em outras palavras, Deus está falando, meu povo não me conhece. O meu povo não sabe quem eu sou. Não sabe do Deus amável, do Deus poderoso, do Deus provedor, do Deus generoso, do Deus perdoador, do Deus que está com as mãos estendidas para abençoar, guardar, proteger, prosperar, alimentar, fazer coisas boas. Eles não me conhecem, não têm comunhão comigo, porque conhecer Deus, e aqui que vai entrar essa palavra para o nosso cotidiano, para nós hoje essa palavra. Conhecer Deus significa ter um relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus, falar com Deus. Assim como você fala com tantas pessoas, falar com Deus, não precisa mudar de voz, não, ser natural, fale com Ele, com reverência, com amor, com respeito. Ou você pode chegar para Ele e orar. Orar chama-se falar com Deus. Então, esta é a comunhão que Deus quer. Ele quer ser conhecido. Mas como é que a gente vai conhecer Deus se não chegamos para Ele, perto dEle, na oração, na busca da sua palavra, da sua lei? Então Deus está falando, não me conhece porque não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem vida no altar, não tem vida comigo. Não me adoram, não me louvam, não tem uma vida de intimidade, sabe? De falar comigo, ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? Um intercâmbio, uma comunicação, porque comunicação tem duas vias. Tem o feedback. Você fala, alguém responde, fala, não é? Então, não tem isso. Deus está falando, eu criei filhos, mas eles não me ouvem, eles não me conhecem. E porque não me conhecem, não me entendem. E aqui hoje que o Espírito Santo me leva a falar uma palavra de vida para pessoas hoje que estão assistindo. Muitas pessoas não entendem Deus,
mas elas não entendem a palavra dele, o plano dele, os preceitos dele, primeiramente porque não o conhecem. Nunca poderá haver entendimento sem primeiro haver conhecimento. Eu tenho que conhecer Deus para entender seus caminhos, entender seus planos, entender seus projetos para a minha vida. E Deus está falando aqui, olha, eles não me conhecem, o meu povo não me entende. Deus está falando bem claro para nós. E por esse motivo, interessante, né? Que na mesma frase onde Deus fala, não me conhecem, ele fala, não me entendem. Isso quer dizer, então, que conhecimento precede entendimento. E aqui que muitas vezes nós nos enganamos. Porque nós queremos entender, queremos fazer, entendemos pouco, compreendemos pouco. E às vezes nós erramos por falta de pouca compreensão, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Por quê? Porque falta-nos conhecimento de Deus. Deus está falando essas palavras. O meu povo não me conhece. Eles vêm para mim, eles não entendem. Você está entendendo hoje, querido, o que Deus está falando com você e comigo? Que nós vamos começar a entender, meu povo vai entender os meus preceitos, diz o Senhor. O meu povo hoje, que está hoje aqui em Belém, que está em Manaus, que está aqui no Brasil, que está ouvindo a palavra que vem pelas boas novas, vai entender meus propósitos, vai entender minha palavra, vai entender o meu amor, vai compreender os meus cuidados, vai compreender quem eu sou. Mas sabe por quê? Porque primeiro passaram e gastaram tempo em me conhecer. Você conhece o teu marido? Creio que sim. Você conheceu ele em um dia, casou no outro? Raramente isso acontece. Você leva um tempo durante o namoro, noivado, para conhecer aquela pessoa. Ou você conhece através de carta, de telefone, mas comumente você conhece pelo diálogo, pela conversa. Não é? Então, para você ter entendimento de quem ela é, você tem que conhecer ela. E é isso que Deus quer. Requer tempo, requer busca, requer desejo, requer correr atrás. E é isso que Deus quer de nós hoje. Hoje essa palavra é para nós mais relevante do que nunca. Deus está falando hoje, eu criei filhos, mas eles não me entendem. Sabe por quê? Porque não me conhecem. Não conhecem a minha palavra. Carregam ela para a igreja como se fosse um amuleto grande, pesado, mas durante a semana não abrem ela para ler, para observar, para estudar. Só leva para a igreja, volta e coloca numa estante cheia de pó e fica ali. Ou então, pior ainda, deixa ela aberta ali no Salmo 91, como se fosse um amuleto que desse sorte. Querido, Bíblia não é amuleto. Bíblia é um livro poderoso, escrito por Deus, para te dar vitória, para te fortalecer, para te ensinar, para te guiar, para te orientar, mas tem que ser lido. Tem que ser compreendido. Mas só vai ser compreendido se você conhecer o autor dela. O autor dessa palavra. Então Deus está falando hoje. Essa palavra é relevante hoje. Deus está falando, eu criei. Mas os meus filhos estão tão ocupados em rituais, né? Na religiosidade. Eu cumpri minha leitura, eu cumpri meu dever, eu fui, dei meu dízimo, fui para a igreja. Deus não quer isso, não. Não estou dizendo que não é importante ir para a igreja. A casa do Senhor é o lugar que nós devemos desejar estar sempre. Mas não é para cumprir um compromisso ou cumprir, não é, uma lei. É porque eu amo estar na casa do Senhor. É porque eu amo Deus. Eu quero conhecê-lo mais. Desejá-lo mais. Chegar mais perto dele. Então isso
é conhecer. E quando eu conheço, eu vou entender quem Deus é, os propósitos dele. E aqui Deus está lamentando. O meu povo não me conhece. O meu povo não me entendem. Desconhecem, sabe? Falta-lhes conhecimento. Vou dizer algo para você hoje. Você e eu vamos compreender Deus se primeiro nós conhecermos a Ele. Vamos compreender a palavra dEle, os ensinos dEle, os mandamentos dEle, as orientações dEle, os planos dEle, os projetos dEle, os desígnios dEle. Se primeiramente tomarmos tempo em conhecer Deus. Mas o que estava separando então esse povo de Deus? Esses filhos do Pai. Está aqui no versículo 4. Se você está me acompanhando, Isaías capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: ai desta nação pecaminosa, desses filhos que cometem pecados, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa palavra é relevante hoje. Quantas pessoas hoje que me assistem e conheciam o Senhor, e oravam ao Senhor, e amavam ao Senhor, e colocavam o Senhor em primeiro lugar, mas voltaram para trás. Não estão indo para frente. Estão cada dia mais desconhecendo Deus, não entendendo mais, não compreendendo, cada dia menos, porque voltaram para trás. Hoje Deus está falando com você, sabia? Você que voltou para trás, Deus está usando a minha boca. Eu também sou uma profetisa do Senhor. Isaías era um profeta. E hoje Deus está usando a minha boca para te dizer que você voltou para trás. E Deus está falando: eu criei você, eu amei, amo você, cuidei de você, zelei, eu fiz tudo. E você voltou para trás. E quando a gente volta para trás, o nosso conhecimento se enfraquece, o nosso entendimento ainda mais. Mas hoje Deus está falando uma palavra de vida para você. Nós não estamos aqui para condenar de jeito nenhum, porque Deus não condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus está falando só a verdade de que Ele fez, Ele criou, mas o que está separando? Por que estão voltando para trás? Estão envolvidos com iniquidade, com perversão, com pecado sexual, com deformidade moral, não é? Estão ali com coisas que são mais interessantes. Quem sabe você voltou para trás porque você está tão ocupado no teu novo momento de emprego, de trabalho, de faculdade, de estudo, de namoro, e você fala: não tenho tempo, então algo tem que sair da minha agenda. O que vai sair da minha agenda? A igreja. Vai sair Deus. Infelizmente, você está tirando o mais importante da tua vida. Porque faculdade fica em segundo, terceiro plano. Trabalho, ministério, o que quer que seja, até a tua família. O primeiro é Deus, a palavra dele, a casa dele. E Deus fala: o pecado então, o esfriamento, a perversão, a deformidade, né? A cabeça, o entendimento está doente. Olha o que diz o versículo 5 da palavra do Senhor: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Vocês vão ser castigados, porque são rebeldes. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Quer dizer algo para você hoje? Deus está falando essa palavra aqui para você. A palavra aqui, Isaías é o profeta, mas a boca só. Quem está falando é Deus. Deus está falando: a mente está doente. E porque a mente está doente, o coração fica enfermo. E o que enferma o coração? Falta de perdão,
ressentimento, ódio, ira, amargura, rancor, julgar, invejar, falta de amor. Mas quando a gente conhece Deus, nós entendemos que Ele acolhe, que Ele ajuda, que Ele ampara, que Ele perdoa. Mas o distanciar gera esse pecado. E quando nós permitimos a nossa mente, né, nela, tudo que permitimos na mente irá afetar diretamente o nosso coração. Deus fala isso. Vocês, Ele está dizendo, na vossa cabeça há doença e o coração está enfermado. Porque o que você permite aqui vai entrar aqui. Não tem como desassociar. Ah, mas só está na minha mente. Vai afetar tuas emoções, vai afetar teu coração e vai afetar o teu relacionamento com Deus. Então, cuidado que você permite entrar na tua mente. E a entrada para a mente são os nossos olhos e os nossos ouvidos. O que os nossos olhos estão vendo? O que os nossos ouvidos estão ouvindo? Será que é construtivo? Será que é bom? Será que exalta a Deus? Será que exalta a palavra? Ou denigre? Ou fere a família? Fere os valores? O que você está ouvindo? O que você está vendo? Porque a porta para a tua mente é através delas. A tua mente pensa naquilo que você vê. A tua mente pensa naquilo que você lê. A tua mente pensa naquilo que você ouve. E Deus está falando, se a tua mente está enfermada, doente, o teu coração também estará. E Ele está dizendo aqui o que afeta, o que está fazendo enfermar, tem um nome, só um, pecado. E eu vou dizer algo para você, querido, pecado existe. Para você que está querendo discutir e falar, mas será que existe? Como uma vez eu vi uma pessoa falar, pecado é você não viver a vida. Imagina que definição mais macabra do que pecado é. Pecado é errar o caminho, é transgredir a palavra, a lei do Senhor, é errar o alvo. É transgredir, é rebeliar, é se opor em obedecer e reconhecer Deus. E Deus está falando, o problema está aqui. Eu criei filhos, amo eles, mas eles escolheram o pecado. Escolheram viver longe de mim, se afastaram de mim, dos meus planos. E não por não conhecerem verdadeiramente quem eu sou, não me entendem. Não sabem me adorar, não sabem cultuar, não sabem louvar, não sabem honrar. E aqui nós vamos entrar numa parte onde Deus fala, o culto hipócrita. Porque era um filho dele, filhos, e iam para a igreja. Chegavam na igreja cheio de hipocrisia, cheio de dolo, de engano. Isso é muito forte. Essa é a palavra do Senhor hoje para nós. E Deus está falando, esse povo, eles vêm, estão ali, mas eles não me conhecem. O culto deles nasce não do amor, mas vem de pouco conhecimento, vem da superficialidade. Nós vamos agora para o intervalo e nós vamos voltar lendo essa passagem. Sabe, Deus fala aqui de que serve essa multidão dos seus sacrifícios. Olha que palavra forte. Deus fala, eu estou farto, estou cansado de receber sacrifício de carneiro, de gordura, de animal, de tudo que vocês colocam para mim, mas se o coração de vocês não está nisso, do que adianta? É muito forte essa palavra hoje. É relevante para agora, 2015, pleno século 21. Deus está falando conosco hoje. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, porque é necessário, mas a gente vai voltar. E se você puder me acompanhar, nós vamos voltar no versículo 10, 11, 12, e depois nós vamos terminar no versículo 20. Temos uns 10 versículos pela frente ainda. Mas a gente vai rapidamente para o intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você. Daqui a pouco mais eu volto.